9 de março de 2023, nós vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você e, claro, contando com a sua participação, seja no nosso WhatsApp, seja no chat no YouTube. Anota aí, ó, se você ainda não tem salvo no seu smartphone, termo muito usado por Antônio Lupe. Sim. 19 991869070, 19 991869070, ou você que está no YouTube, deixa o recado lá no chat. E se inscreva também no nosso canal, se você ainda não for inscrito, compartilhe a nossa transmissão, leve para mais pessoas o CBN Esportes, que começa com os principais destaques de hoje. E ontem teve Fla-Flu lá no Rio de Janeiro, e que fase tá vivendo o Flamengo, hein? O destaque com o Vitor Lessa. Na noite desta quarta-feira, no Maracanã, teve emoção de sobra, golaço, expulsão e uma virada que garantiu a 12ª Taça Guanabara para o Fluminense. No Fla-Flu, que valeu o título da Taça Guanabara, o Flamengo saiu na frente com o gol de Everton Cebolinha, mas no segundo tempo o Fluminense atropelou com gols de Germancano e Gabriel Pirani. E continua o karma de VP depois que os corintianos fizeram aquela super homenagem pro atual treinador do Flamengo. E amanhã tem Taça Independência, Guarani em campo contra a Portuguesa, o destaque do Bugre. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você, pra todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Guarani amanhã tem compromisso importante contra a Lusa, Taça Independência, Guarani de olho no título da competição, que vai servir também como laboratório pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Viu, daqui a pouco detalhes sobre o mercado da bola, hein? Começa a se agitar o mercado para o Guarani, com saídas de jogadores que, inclusive, já se despediram do elenco e a possibilidade de chegada de novos atletas. Lateral do Internacional, que estava na Ferroviária, é um dos nomes do departamento de futebol, viu? É isso, a Independência funcionando como esse laboratório, tanto para o técnico Moisés Moura, quanto os jogadores, e o mercado já se movimentando, o Bugre se reforçando, ou pelo menos pensando em se reforçar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem início das decisões do Campeonato Paulista nesse final de semana. O Corinthians deve realmente ficar sem Renato Augusto, hein? O destaque do Timão com Roberto Lioy. O Corinthians ainda não confirmou, mas é improvável que Renato Augusto esteja à disposição do técnico Fernando Lázaro para o duelo contra o Ituano, domingo às 4 horas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Renato Augusto, como dissemos nesta semana, sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito e não tem previsão de retorno aos gramados. Enquanto isso, São Paulo vai se reforçando para a disputa das quartas de final do Paulistão, Guilherme Pradella. O técnico Rogério Ceni pode ter até 3 reforços para a zaga no duelo de quartas de final do Campeonato Paulista, na próxima segunda-feira, contra o Água Santa, às 8 da noite, no Allianz Parque. O zagueiro Beraldo, preservado na última rodada após sentir um desconforto muscular, participou normalmente do treinamento realizado nesta quarta-feira, na reapresentação do time. Final de semana também com Macaca em campo. No próximo sábado, a Ponte fazendo a última partida dela na primeira fase do Campeonato Paulista, o Paulistão 2000. O Paulistão não, o Paulista da Série A2 2023. Bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Rafael Pio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Depois da eliminação na Copa do Brasil, agora todas as atenções da Ponte Preta voltadas para a fase decisiva da Série A2. No sábado, a Ponte cumpre tabela contra o Noroeste. Já tem a primeira colocação e a classificação, a primeira posição e a classificação garantida. E a expectativa é de quem será o adversário. Daqui a pouco, as possibilidades de quem a Macaca pode enfrentar nas quartas de final da A2. E vai ser aquela última rodada, né, Lupe, que a cada 5 minutos vai mudar o adversário da Ponte, eu tenho certeza disso. Já a escala tá pronta ou ainda não? Ainda não, tá pronta. Quem estará no plantão? Fábio Scheibe. Fábio Scheibe com o computador. Isso. E a calculadora na mão. Ninguém falou isso ainda no rádio. Foi o primeiro? Foi, parabéns. Olha que bênção. Parabéns. Você tá numa fase impressionante. Eu tô fazendo luz. Que coisa. E o Santos joga hoje à noite pela Copa do Brasil contra o Iguatu, mas o principal destaque
destaque do Peixe. Olha, cuidado. Vamos usar na preleção do Iguatu, hein? Isso, olha só. Vai. Iguatu é do calcinha, né? O Iguatu vai pegar o áudio do CBN Esportes com o Antônio Gente, mas eu Lupe só dizendo perguntei assim, quem? Poxa, mas E vão precisa mostrar. falar mais alguma coisa. Aí vai pôr no vestiário e vai falar assim, olha o que disse o repórter lá de Campinas. Não, mas aí se fizer isso, eu quero participar do Ratatá também. E aí é o Não seguinte, possível. e eles vão pôr no repeat. Vai ficar no shuffle. Cartazes no E vestiário. Quem? Saindo memezinhos. Quem? Os caras vão jogar com o Santos e precisa o repórter da CBN motivar os caras. Com 2 milhões e 100 em jogo. É isso aí. Mas o principal destaque do Peixe vem dos bastidores, hein, Guilherme Pradella? O volante Vinícius Zanocelo pediu afastamento do Santos. O meio-campista não está satisfeito com a sua situação no clube de Vila Belmiro e comunicou o desejo de ser negociado. A informação foi revelada pelo GE. Globo. Em 2023, o volante até começou como titular na equipe de Odair Hellmann, mas perdeu o espaço e acabou lesionando o ombro no clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de fevereiro. O jogador já está recuperado do problema, mas não foi mais utilizado. Ô, Zanocelo, tem gente que abriria as portas do Moisés Lucarelli para você retornar, se for assim do seu interesse. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Chego informando sobre outro fracasso de um carioca, viu, Pio? Botafogo dá vexame, perde para a Portuguesa do Rio e está fora das semifinais do Campeonato Carioca. Torcida perde a paciência, cobra reforços e xinga John Testor e o técnico Luiz Castro. Glorioso agora terá que lutar contra pequenos na Taça Rio para garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Que fazem, Pio? E mais, tudo definido. Conmebol define estádio do Maracanã como palco da final da Copa Libertadores 2023. Decisão em jogo único está prevista para acontecer no dia 11 de novembro. Já a final da Copa Sul-Americana, também em jogo único, no dia 28 de outubro, será em Montevidéu, em estádio ainda a ser definido. E ainda, eliminação precoce. Após queda na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, francês Mbappé não assegura permanência no PSG para a próxima temporada. Frustrado, o atacante afirma que agora só pensa no título do Campeonato Francês e que futuro será discutido depois. Vai dar muito assunto essa declaração do Mbappé, porque é o seguinte, eu não sei, Carlão de Freitas, eu tenho a impressão que o Paris Saint-Germain é aquele time fadado a não ganhar grandes títulos, que pode ter o dinheiro que tem, montar o elenco galáctico que for, e aí vem o Real Madrid com... Não agora, que agora o Real tem um elenco... Mas vem o Real Madrid com um elenco bem mais ou menos e vai lá e é campeão da Champions. A camisa pesa, Carlão, bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Não é do seu tempo, Pio, até porque você... Sou um jovem. Você é muito novo. Eu acompanhava muito a escolinha do professor Raimundo. Ah, é sim, Carlão. Jô Soares, né? O também. Vivo Gordo, Vivo Chico Gordo não. City. E tinha um ator que se chamava, consagradíssimo, Francisco Milani. Que ele falava, como que é? Está olhando o quê? Eu sou normal. E ele ficava... Lembra dessa, o Fábio Scheibe? Sim. E nos tempos da escolinha, ele também, o professor Raimundo falava um monte de coisa pra ele. Chega de churumelas. Essa eu lembro. Lembra? Lembro. Então vamos falar a verdade, sem churumelas, né? E homenageando Francisco Milani. O Paris Saint-Germain é um clube muito sem graça. É muito sem graça. Mais chato. Muito. Primeiro, é um clube novo, é um clube que não tem aquela essência, aquela coisa de história, sabe? É um clube amparado por shake e tal. É um clube sem graça. Pode ver. Neymar não se deu bem lá, Messi tá sem brilho lá, total. Mbappé toda hora fala que quer sair, sabe? Não tem torcida, não tem essência, sabe? É muito sem graça. Então, sem churumelas, Paris Saint-Germain é um clube sem graça e eu acho que na temporada que vem o Mbappé pode aí vestir a camisa de um gigante europeu, um gigante de verdade, um Real Madrid. Melhor um time sem dinheiro, mas com torcida, com
energia boa do que um milionário igual sem o Paris graça, Saint-Germain. Pio, sem graça, não tem história, não tem... É igual esses daí que a gente fala, né, que o uniforme é preto e branco, de repente fica vermelho, fica azul, não tem... Futebol, o futebol é business, eu concordo, mas a essência do futebol é uma essência de paixão, de história, de luta. Então, por isso, o Paris Saint-Germain... é tudo sem graça. Tem um aqui do nosso lado que é sem... Antigamente era legal, hoje é sem graça, uma barbaridade. Pode ganhar o que for, mas é sem graça. Tá me olhando por quê? Eu sou normal! Isso, hein? Maravilha! Trabalhos técnicos! Viva Francisco Milan! Maravilhoso! Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Mande sua mensagem, 19991869070 ou no chat no YouTube. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo trazendo pra gente informações sobre o trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa, Carlão. Bom, Rafa, vou começar a falar da Andrade Neves, que tem lentidão ali na saída da Estação Cultura e mais à frente da Barreto Leme até a Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem trânsito carregado da Rua Culto à Ciência até Sacramento pelas duas pistas e mais à frente na chegada à Avenida Brasil. Pela Avenida Brasil, são boas as condições sentido Vila Nova. No sentido centro, motorista perde tempo na chegada ali ao Balão do Timbó. Só um alerta para o motorista, Rafa, que está seguindo ali pela rodovia Campinas-Mogi, sentido Campinas, tem excesso de veículos na altura do Parque São Quirino por conta de obras que estão sendo realizadas ali naquele local. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. No Festival da Construção Leroy Merlin, você encontra a maior variedade e disponibilidade de ferramentas que facilitam todas as tarefas. Visite nossas lojas e aproveite! Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Boa notícia para os amantes do voleibol. E nesse caso, o voleibol masculino. Há algumas semanas a gente falava que o Brasil havia se candidatado para ser uma das sedes de torneios pré-olímpicos para Paris e que a Federação Internacional ainda ia definir. O Brasil será uma das sedes. China e Japão já haviam sido confirmados e agora a Federação Internacional confirmou também o Brasil. Ainda não tem a cidade definida, o que deve acontecer ainda nesse mês de março. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h21, vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está sendo motivo de muito assunto hoje. Eu diria que o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro. Você poderia cantar essa, Carlão? Não. Eu selecionei uma aqui em homenagem ao destaque do Antônio Lupe com relação ao adversário da Ponte Preta na fase quartas de final da Série A2. Ah, você vai cantar Série A2. Não, só uma frase, eu acho que o Pio vai se lembrar de quem que é. Mas deixa na hora. Cantar? Vai ser suspense pro Boletim da Ponte. Na hora da Ponte, em relação ao boletim dele, ao destaque, a manchete. A manchete, Antônio. O possível adversário da Ponte na próxima fase. Então não desligue o rádio, porque nós teremos Carlão de Freitas durante o Boletim da Ponte Preta desfilando a sua bela voz. Ansioso, né, Júlio Nascimento, por esse momento, inclusive? Cada vez mais esse quadro faz muito sucesso, né? Inclusive, eu acho que... Cara, isso surge naturalmente. O nosso departamento jurídico tem que entrar em acordos aí com as gravadoras para que a gente possa clipar isso no YouTube. Sim. Porque a gente tá perdendo muito dinheiro com essa monetização, viu, Pio? Muito dinheiro. A gente tá perdendo dinheiro e também ouvintes. Que é o principal, né? Principal. Porque assim, a gente recebe elogios? Recebe, o pessoal manda, mas assim, no fundo, o pessoal, por exemplo, agora a gente já perdeu muita gente, porque Carlão vai cantar. Quem fez? Mudou. Ou desligou. É porque enquanto 10 mandam elogio, 20 desligam o rádio. Mas eu acho que 20 é um número bem amigo. Mas olha como são as coisas. Enquanto você falava sobre o possível adversário da Ponte, mais um gol da Alemanha. Veio um estalo dessa canção que virá daqui a pouco. Enfim, o Maracanã será a sede da final da Libertadores 2023. A gente já vai falar um pouco mais disso, mas antes o Vitor Lessa trazendo mais informações do que foi o Fla-Flu de ontem, hein? Na noite desta quarta-feira, no Maracanã, teve emoção de sobra, golaço, expulsão e uma virada que garantiu a 12ª Taça Guanabara para o Fluminense. No Fla-Flu, que valeu o título da Taça Guanabara, o Flamengo saiu na frente com o gol de Everton Cebolinha, mas no segundo tempo o Fluminense atropelou com gols de Germancano e Gabriel Pirani. O técnico Fernando Diniz levantou o primeiro troféu no comando de um grande clube. Ele foi chamado pelos jogadores e ergueu a taça de campeão do primeiro turno do estadual. Diniz foi ovacionado por todo o Maracanã. Com o resultado, o Flu garantiu vantagem de 2 resultados iguais na semifinal do Campeonato Carioca ao terminar a Taça Guanabara na primeira posição. Já pelo lado do Flamengo, o técnico Vitor Pereira levou a campo uma equipe repleta de mudanças, muitas que surpreenderam o próprio elenco e ressaltou as ausências que possuem no elenco por conta de lesões. Se no intervalo o Flamengo foi para o vestiário aplaudido, no fim do jogo o que se viu foram muitas vaias para o time e também para o treinador. O técnico, no entanto, afirmou entender os torcedores que estão frustrados com mais um resultado negativo. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. O que virou Flamengo, hein, Carlão de Freitas? O Pio, ontem eu acompanhei, ficava ali, né, zapeando o jogo do Atlético Mineiro contra o Milionários da Colômbia. Nossa, que gol do Paulinho. É, bonito, né? Joga bem Paulinho, baita companheiro pro Hulk mesmo. E o Fla-Flu mais emocionante, né? Um jogo vibrante, rivalidade à flor da pele. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, destaque para o Cebolinha. O Cebolinha próximo até, uma atuação próxima daquele Cebolinha dos tempos de Grêmio, fez um golaço. Mas no segundo tempo o Flamengo se desorganizou de uma maneira. Aí o Vitor Pereira começa com aquelas mudanças, ele tira o Gabigol. Cara, o Gabigol ele pode estar, ele não estava, mas ele pode estar no pior dia tecnicamente muito mal, muito abaixo, coisa que ele não estava, mas ele tirou o Gabigol. Ele fez uma miscelânea, fez uma bagunça, tanto é que terminou o jogo Fabrício Bruno como centroavante. Nossa.
cara, desorganizou demais. E o Fluminense, dentro da sua proposta, é um time que tem a cara realmente da filosofia do Fernando Diniz, com muito toque de bola, com muita velocidade e virou o jogo merecidamente. Agora o Flamengo, desorganizado, sem confiança, nervoso, sem uma ideia de jogo, um amontoado, que coisa. Olha, eu acho que ele não vai sair ainda, o Vitor Pereira, mas ao final do Campeonato Carioca vai ser inevitável a saída do VP, independente até do resultado. O Flamengo tem possibilidades enormes de ser campeão, mas não sei, esse time do Flamengo não vai virar com o Vitor Pereira no comando. Ô, Fábio Chaib, e o Marcelo tá chegando hoje, né, Fabião? A festa não para o time das Laranjeiras, viu, Pio? O pessoal já está no aeroporto esperando a chegada do Marcelo no aeroporto do Galeão. Muita gente fazendo uma festa. Esse grande reforço que vai acrescentar ainda mais num time bem montado pelo Diniz. Um time que vai dar muito trabalho, provavelmente, nesse ano. Vai lutar por todas as competições. O Marcelo chegando hoje, mais um grande reforço para a equipe das Laranjeiras, né, Pio? E o Rodrigo Delboni, Júlio Nascimento, lá de Valinhos. Felipe Melo aprontou ontem, foi expulso de novo, nem pegou na bola. Ei, Filipão, hein? Pois é, né? Foi naquela confusão, né? Enorme confusão. O Felipe Melo acabou sendo. Recebeu ali o vermelho. E até, viu, Pio, nem. Essa confusão iniciada pelo Gabigol lá, né? Naquele momento que ele chuta ali a bola no André. Acabou viralizando, né? Até o Sandro Meirahit fez uma comparação com o que o Kobe Bryant fez nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, quando, para tentar dar um ânimo ali no time, o time estava muito apático. O Kobe foi lá e deu uma entrada dura no Paul Gasol, que jogava na Espanha, mas era companheiro dele de Lakers. E até o Sandro Meirahit citou, né, no blog dele no Globo Esporte, que essa atitude do Gabigol foi para tentar sacudir o Flamengo. Só que eu não sei se teve esse efeito esperado, né? Porque o que a gente viu ontem foi um Fluminense muito mais tranquilo e organizado do que o Flamengo. Então eu tenho ainda muitas dúvidas em relação ao que pode oferecer esse Flamengo. Porque até mesmo com o destemperado Felipe Melo ali tumultuando, o Fluminense mostrou que estava numa sintonia bem diferente em relação ao rubro-negro, né, Pio? E esse cartão do Gabigol provavelmente vai entrar pro Guinness, né? 15 segundos de jogo apenas. O Gabigol tomou esse cartão por chutar a bola no André. 15 segundos do primeiro tempo, o Flamengo já entrou meio fora da casinha, hein, Júlio? Agora, Maraca, que será palco da Libertadores, da final da Libertadores 2023, Antônio Lupi, e eu vou falar uma coisa pra você, acho que dificilmente terá. Acho que é mais fácil ter o Fluminense, por exemplo, do que Flamengo, hein, Lupi? Hoje tá mais pro Flu, né? O Flamengo está se perdendo nas mãos do Vitor Pereira, né? É um assunto que a gente já vem falando há muito tempo, de todos os títulos que ele acabou perdendo desde quando assumiu o rubro-negro. E o Maracanã é o palco do futebol brasileiro, é o palco do futebol mundial, né? Então acho que foi bem feita a escolha. E rapidamente, só falando um pouquinho, né? Eu só queria destacar pelo lado positivo, não pelo negativo, porque você já falou do caso do Felipe Melo, do Gabigol, mas o que joga o tal do John Arias do Fluminense. Forte, não desiste de uma bola, qualidade, visão de jogo. Se fosse qualquer outro jogador, teria chutado aquela bola ao invés de ter dado passe e assistência para o Cano, porque ele estava na diagonal e ele poderia bater cruzado e marcar um golaço. Só que ao mesmo tempo, sem levantar a cabeça, ele notou que tinha alguém ali. E esse alguém era simplesmente o Cano que fez o gol. Do Fluminense. Lindo. E acho que é um dos melhores jogadores. É claro, o Cano se destaca, o volante, o André, né, que é muito bom. Esse Pirani, que é do Santos, também é bom jogador. Mas o John Arias, desde o ano passado, já vem tendo uma regularidade na equipe do Flu. Legal ter o Maraca como decisão da Libertadores, porque, Carlão, a chance de termos um brasileiro, mais uma vez, é gigantesca. Pode ter invasão igual 76, ou Carlão? Impossível, né? Igual 76... Saindo ali do Parque São Jorge, não há pegando torcida, a Dutra. No Brasil, não há torcida igual a do Corinthians. Então, mesmo não sendo corintiano, mas não pode ser que se repita? O clube? Agora entendi. Assim, olha, é um torneio de mata-mata. O torneio de mata-mata, ele dá a possibilidade de uma equipe não favorita chegar. Mas, como sempre, né? O Palmeiras é o favorito. O Flamengo, se reorganizar,
com boas possibilidades. O Atlético Mineiro, acompanhei ontem, é um time que dá mostras de que pode chegar. E o Corinthians, claro, com camisa 8, né? Se esse joelhinho dele deixar, ele é um candidato, sim. E aí a gente põe Fábio Scheibe em um dos ônibus para sair do Parque São Jorge Trabalho e ir até o Maracanã. Todo especial. Eu concordo. Eu concordo. Exatamente. Se precisar, eu ajudo também o pagamento do ingresso. Bora, Fábio Aliás, Scheibe. espero que esse não seja um dos problemas, né? Porque os ingressos pra final, nossa, vai salgado, mas lá salgado ao extremo. Na geral, o nego vai querer cobrar R$400 pra geral. Pelo amor de Deus. E a Conmebol Repórter, tenta... Não, porque em 2020 não teve público na final, né? Palmeiras e Santos, Exato. então agora... Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de março de 2023. Uma única pessoa sacou quase R$750 mil pelo sistema de valores a receber. É o maior resgate feito até o momento, segundo o Banco Central. Um balanço parcial mostra que mais de 2.700.000 beneficiários, entre pessoas físicas e empresas, já pediram a transferência de valores. O montante total chega a R$180 milhões. O governo federal mandou uma pequena delegação à Venezuela. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, é o chefe do grupo. Segundo o jornal O Globo, a comitiva vai discutir a situação política no país vizinho, a importância das eleições presidenciais de 2024 e a dívida de cerca de US$1 bilhão que a Venezuela tem com o Brasil. A Polícia Civil faz uma operação na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, contra uma quadrilha que rouba joalherias em shoppings da cidade. Pelo menos 9 criminosos são procurados. Segundo a investigação, os produtos roubados são levados para a comunidade. O local é usado como esconderijo por criminosos de outros estados. 8 escolas da região suspenderam as aulas por causa de tiroteios. Terroristas mataram pelo menos 37 pescadores no norte da Nigéria. O grupo fundamentalista Boko Haram é o principal suspeito da ação. Autoridades continuam procurando vítimas. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Disponíveis na página do participante. Vamos nos unir e reconstruir o país. Fiéis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, José Luiz Pires. Manda uma mensagem, Antônio Luiz. Opa, José! Olha só. Manda.
está germinando em Campinas. Germinando é uma palavra bonita. O futuro substituto do rei Roberto Carlos. Não fala isso. O Carlos no nome já está garantido. Nossa, aí nem tanto, mestre. Nossa. Eu cresci ouvindo o Roberto Carlos e sou um fã do rei, mas muito longe disso. Ainda bem que ele faz autocrítica. É isso aí. Bom dia, pessoal. VP com praga de corintiano não se brinca. Flu, vitória merecida. Pênalti Mandrake para Tombense. A gente já vai falar sobre isso, professor Eduardo Coelho, porque o juizão, inclusive, vou até antecipar a pauta aqui, porque o nosso querido, deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele é experiente, a fera. Nossa. Paulo Roberto Alves Júnior. Boa, Paulo Roberto Alves Júnior. Ele que é filho do seu Paulo Roberto Alves. É. Verdade, né, Antônio Lupe? Mas que momento, né? Conhecimento de futebol impressionante, né? Ele me marca, Carlão de Freitas, um pênalti aos 35 minutos do segundo tempo, na partida entre Tombense e Retrô, lá em Muriaé, pela Copa do Brasil, quando 2 jogadores do Tombense se trombam dentro da área e a visão dele, mostrando no replay, era boa. Ele estava de frente pro lance. Ele marca o pênalti porque os dois trombaram. Os 2 jogadores do mesmo time, Carlão. Ô, Pio, nós tivemos 3 jogos em 2 dias que debatemos aqui e estamos debatendo. Os 3 jogos tivemos problemas. Ponte Preta, Brasil de Pelotas e Ponte, Flamengo e Fluminense, terrível arbitragem, terrível. Os jogadores tomaram conta do árbitro no final, o árbitro desesperado. Eu acho que expulsou o Felipe Melo de uma maneira injusta, ou então teria que expulsar algum jogador do Flamengo. E o Paulo Roberto aí, que coisa. Mas nem longe. Ô Pio, se é algum lance que dá margem a outra interpretação, até se entende o erro. Agora, poxa, nós acompanhamos lá na redação, outros ângulos, volta. Ô, Carlão, cara, não é tem possível. Como confundir, cara. Não é não possível. Tem, e sei lá, ele se confundiu, sei lá, aconteceu. Ele tava bem posicionado. Tem assistente também, sei lá, não dá pro assistente ver. Cara, e outra, cara, eu acho que hoje... O jogador do Retrô tava longe. E esses jogos da Copa do Brasil, hoje... Você precisa ter um cuidado com esse tipo de jogo, porque envolve muita coisa, é muito dinheiro. Principalmente quando equipes de uma tradição menor estão se enfrentando, ou alguma equipe sem tanta tradição está inserida no contexto. Cara, uma grana dessa de Copa do Brasil, você salva o ano do Retrô. Nossa, você dá um... Sabe, tem que ter muita responsabilidade, o árbitro tem que estar muito preparado, não se engane, Tombense e Retrô, ninguém vai acompanhar, é o jogo de ninguém contra o outro ninguém, não é assim. A Copa do Brasil hoje, diante destas verbas, cada jogo você tem que encarar realmente como uma decisão, não só pelos jogadores, mas pela entidade. Então colocar árbitro de um nível importante, porque o jogo hoje o jogo de Copa do Brasil ganhou uma conotação gigantesca. Ele será incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem. Daqui 2 semanas estamos anotando o nome dele aqui. Exato, já vai estar apitando pela Série B. Vamos falar do Guarani Bugrão, que tem jogo contra a Portuguesa pela Taça Independência, mas acho que o que mais chama a atenção já é a movimentação nos bastidores, pensando em Série B de Brasileiro, né, Júlio Nascimento? Exatamente, Pio, e tem um detalhe, né, vem aí a eleição, né, domingão tem o pleito no Brinco de Ouro entre André Marconato, candidato da situação, e também Anailson Neves, que é o representante da oposição, e fica bem claro e compreensível, Pio, por que o Estatuto sofreu essa mudança, né? Porque nós estamos numa transição de Campeonato Paulista para a Série B no Guarani, e no meio disso tem uma eleição, ou seja, atrapalha tudo. Atrapalha a escolha do novo técnico, então se o Moisés Moura vai seguir como treinador da equipe, atrapalha a negociação por renovação, por saídas e também por contratações. Tudo isso vem sendo administrado pelo Rodrigo Pastana, de uma forma complexa, porque ele precisa deixar por dentro os 2 candidatos de tudo aquilo que ele está fazendo no departamento de futebol. Facilita um pouco o fato dos 2 candidatos serem do atual conselho de administração do Guarani. Então o Ricardo Moisés ainda consegue ajudar o Rodrigo Pastana em algumas situações.
Mas antes de falar do jogo contra a Portuguesa, amanhã também a gente vai ter bastante tempo para projetar esse Guarani, que tem sim chance de novidades, o torcedor está na expectativa aí do Bruno Mendes reestrear com a camisa do Bugre. Vamos falar de mercado, que é sempre um assunto que interessa bastante o torcedor, Pio. Primeiro em relação às saídas. Iago Henrique deixou o Guarani depois do jogo contra o Palmeiras, se despediu dos jogadores. O Iago volta agora ao CSA. Lembrando que em 2020, pelo CSA, foi o clube que ele melhor desempenhou ali, né, no Campeonato Brasileiro. Aí ele chamou a atenção do Juventude, foi para a Ponte depois, onde ele ficou muito pouco. Recentemente esteve no CRB, onde ele fez uma temporada completa também. Mas ele tem um carinho com o torcedor do CSA, que não se incomoda com o fato de ele ter jogado no rival no ano passado. O Guarani apenas 5 jogos, não conseguiu se firmar no elenco. Como ele foi indicado pelo Moser, o Moser não está mais no Guarani, foi liberado para procurar uma nova equipe. Lucas Marques, também indicação do Moser, que estava no CSA, não deve continuar no Guarani, também será liberado. Nicolas Careca e Gênison, hoje, opções para ataque. A tendência é que eles também retornem aos seus clubes. O Gênison ao Cuiabá, o Nicolas Careca ao CRB. São os prováveis jogadores que devem sair do Brinco de Ouro. Renovação. Situação difícil na renovação do Bruno José e também do Giovanni Augusto, porque isso requer mais dinheiro do Guarani. Bruno José pertence ao Cruzeiro, o Cruzeiro quer que o Guarani se responsabilize pelo pagamento integral dos salários do Bruno José. O Guarani paga hoje 50% desses salários, e o Giovanni Augusto também é um jogador que quer valorização para seguir no Brinco de Ouro. Então são duas situações tratadas. O Guarani também conversa com o Boca Juniors pela permanência do Alvarino, que tem contrato até metade do ano. O Alvarino também, teoricamente, aí tem tudo para seguir no Guarani até dezembro. Em relação às contratações, o Bruno Mendes é a principal contratação do Guarani pensando em Série B, apesar de ter essa possibilidade de estreia amanhã na Taça Independência. E o segundo nome que surge na lista, pensando no brasileiro, Pio, é o do Heitor. Heitor é lateral direito, estava na equipe da Ferroviária, mas pertence ao Internacional, tem 22 anos. Ele surgiu muito novo no Inter, foi promovido para o profissional com 17 anos e foi bastante utilizado no Inter, tanto com o Kudê, com o Mano Menezes. Aí ele teve uma passagem pela Bélgica rápida, pelo Bruges, voltou ao Brasil, disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, o Inter buscou um novo clube, e aí a informação é que o Guarani é um desses times interessados na contratação do Heitor, jogador de 22 anos, que pode pintar aí na lista de reforços na Série B, já que a lateral direita é o principal problema do Guarani hoje, Pio. O Guarani teve o Diogo Matheus, não se firmou, o Lucas Marques, poucos jogos, sendo liberado já para procurar uma nova equipe, e o Alvarino não é lateral de origem, né? É um zagueiro, volante, que tem atuado como lateral, foi bem contra o Palmeiras, até acredito que ele será amanhã também novamente titular nessa função, mas o Guarani está buscando uma ou duas opções para a lateral direita pensando na Série B, Pio. Muitas notícias, ô Carlão de Freitas, e você é um gênio, eu diria, porque você disse o seguinte lá atrás: o Moser está trazendo os jogadores do CSA, se não der certo o Moser sair, depois os jogadores também vão embora, ou vai inchar o elenco, tal. Você é um gênio, Carlão de Freitas, porque você previu essa situação. Mas não precisa ser gênio, Pio, isso aí a gente, ainda mais em Campinas, né? Alô. Eu não sei o que acontece, os caras eles ficam emocionados, empolgados com o treinador de futebol e eles dão a chave do estádio. Aí esse treinador faz o que quer, contrata todos os jogadores da confiança dele. Eu não sou contra o treinador indicar jogador. Na Europa existe essa cultura, só que na Europa é o seguinte, por exemplo, o Guardiola vai para o Bayern de Munique, já trabalhou lá. Então, Guardiola, no seu contrato você tem direito o Bayern vai contratar 10 jogadores. Desses 10 jogadores, 3 serão da sua confiança. Até aí tudo bem, claro, você quer trabalhar com quem você confia. Agora, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o treinador chega, ele manda no clube, ele traz o staff dele e contrata quem quiser. Aí depois ele perde 2, 3, ele vai embora por causa dessa cultura brasileira e fica aí. Todo mundo a Deus dará, principalmente os que não se destacaram. Porque se o treinador traz um cara que ajuda, beleza, ele vai ser utilizado independente da permanência ou não do treinador. Mas normalmente, esses treinadores, eles pedem bondes, né? Eles pedem jogadores que não se encaixam, né, tecnicamente no clube. Outra coisa que eu queria falar depois desse noticiário do Júlio Nascimento. Em Campinas, os dois são arquirrivais. Os dois se odeiam, Ponte Preta e Guarani. Um não fala o nome do outro. É aquelas histórias de rivalidade que a gente conhece. Só que
todo mundo sabe o que acontece no clube co-irmão. Então o dirigente da Ponte, ele sabe de tudo que acontece no Guarani e o Bugrino também. Tanto é que eu tenho algumas fontes no Brinco de Ouro que essas fontes me falam sobre o Moisés Lucarelli. Olha só como é que são as coisas. Agora, eu tenho certeza que agora o caso é o do Guarani, eu tenho certeza que membros do CA, os caras do futebol do Guarani, eles acompanharam a Ponte Preta 2, 3 temporadas. Eles viram o Bruno Michel com a camisa da Ponte, eles viram o Iago Henrique com a camisa da Ponte. Por que esses caras vão Sabe, outro dia viram o Bruno Reis, que virou índio no Guarani. Por que faz um investimento desses, meu Deus do céu? Com todo respeito aos profissionais, aos jogadores, tá? Mas, poxa, é um investimento que não vai te dar retorno. Você viu jogando no rival aqui, você viu do seu lado, o seu vizinho, não jogou nada. Sabe, o Bruno Michel, o Lupe conhece lá de Ribeirão Preto. Meu Deus, não dá, pro Guarani não dá. Aí você faz um investimento desse, aí você enche o elenco, aí você tem que mandar embora, onera o cofre do clube, sabe? Então, gente, menos confiança a treinador de futebol e critério na hora de contratar. Né? O Júlio passou aí, é Iago Henrique, ex-Ponte, é Bruno Michel, ex-Ponte, quer dizer, passaram por aqui e o Guarani vai e insiste nesse tipo de, nessas contratações. E aí acaba complicando o caixa do clube. Então, mais critério na hora de contratar. O Guarani não pode errar em contratações. O Guarani tem que ser mais assertivo. Por isso, aí a cada 3 meses é um time diferente. São 60 jogadores por ano passando no clube. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Timão, Corinthians, que dificilmente vai ter Renato Augusto nas quartas, e notícias da Macaca com Carlão de Freitas soltando a voz. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. CBN Esportes Campinas. E agora com informações do Corinthians, que dificilmente vai ter Renato Augusto, para a disputa das quartas de final, Roberto Lioy. O Corinthians ainda não confirmou, mas é improvável que Renato Augusto esteja à disposição do técnico Fernando Lázaro para o duelo contra o Ituano, domingo às 4 horas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Renato Augusto, como dissemos nesta semana, sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito e não tem previsão de retorno aos gramados. O Corinthians afirmou em nota oficial que vai reavaliar o atleta dia após dia, mas como não é uma lesão tão simples, a tendência é que Renato Augusto não esteja à disposição neste domingo. Restam ainda 3 treinos até o jogo e se Renato Augusto não participar de nenhum deles, estará fora e talvez voltaria para uma possível semifinal de Campeonato Paulista, isso se o Corinthians se classificar, isso se Renato conseguir evoluir também das dores. E agora fica a dúvida, quem será o substituto de Renato Augusto, que parece ser a única dúvida, o único problema do técnico Lázaro para o jogo contra o Ituano. Algumas opções existem.
Paulinho entrou no lugar do Renato Augusto quando o Corinthians estava perdendo o jogo para a equipe do Santo André. Então Paulinho é um substituto provável, mas não o único. Fausto Vera, que pelo menos por enquanto perdeu a posição de titular para o Rony, pode entrar. Só que se o Vera jogar, aí o Juliano atuaria um pouco mais avançado na posição que seria de Renato Augusto. Seria o mesmo caso de Maicon, que se ganhasse a posição, também avançaria um pouco mais Juliano. Outras opções poderiam deixar o Corinthians mais ofensivo, como por exemplo o garoto Matheus Araújo. Mas o técnico Fernando Lázaro ainda não decidiu quem será o substituto de Renato Augusto, isso se ele não jogar. A tendência é que os próximos treinos digam para o técnico qual é a melhor opção. Corinthians que terá os retornos de jogadores que não jogaram contra o Santo André, que estavam pendurados com 2 cartões amarelos. São eles o goleiro Cássio, o volante Rony e o meio atacante Adson. De São Paulo, Roberto Lioi. Carlão, a gente já falava em relação ao Renato Augusto, o prudente é não colocá-lo em campo, mesmo que teoricamente se recupere. Mas acredito que o Corinthians não vai colocá-lo, até porque é um jogo vencível contra o Ituano, né? E o Renato Augusto é um cara importantíssimo para a temporada. Paulinho foi bem contra o Santo André, fez gol. Não vai substituir se for o escolhido, né? Mas o Paulinho não é um substituto à altura do Renato Augusto, mas é um jogador de muita capacidade e acho que o Corinthians vai estar bem servido neste duelo contra o Galo Rubro-Negro. Jogo que você acompanha aqui na CBN Campinas. Jogo que você também vai acompanhar a partir das 2h30 da tarde no próximo sábado, a abertura da nossa jornada esportiva. É a Macaca em campo pela última rodada da fase de classificação da Série A2 contra o Norusca, meu querido Antônio Lupi. É o jogo que para Ponte Preta sim já não tem muita relevância, né? Porque ela é líder da Série A2, 33 pontos, tem uma certa vantagem e a Ponte nessa última rodada é aquela que já está com a situação confortável, porque todo o restante, rebaixamento, a segunda colocação ainda está em aberto. Novo Horizontino, o próprio Noroeste, o adversário da Ponte Preta, também vem a Campinas com um objetivo, a própria Portuguesa Santista também, que caiu um pouquinho de rendimento. Então, assim, é uma rodada que ainda promete algumas emoções. E qual emoção está reservada ao torcedor da Ponte Preta? Saber quem será o adversário das quartas de final da Macaca. São alguns candidatos que podem aparecer no meio do caminho da Ponte. Vamos lá. Velo Clube, que a Ponte venceu fora de casa na estreia da A2, passou ali um certo sufoco, mas venceu. O Oeste, ex-Itápolis, hoje Barueri, que está na 7ª colocação e que fez uma arrancada nessa última fase final do campeonato. Tava brigando lá embaixo e agora tá brigando já para garantir, já tá até praticamente garantido aí. Não, precisa vencer. O Oeste, então, precisa aí de um resultado para garantir essa vaga. Velo Clube, Oeste Comercial, o último adversário da Ponte, empate em 1-1. O Juventus, que já não está figurando entre os representantes do G8. E o Primavera, de Indaiatuba. O Primavera que deu muito trabalho aqui para Ponte Preta, empate em 1-1. 15 de Piracicaba tem uma pequenina chance. Por que o 15 é difícil? Porque ele tem muitas vantagens nos critérios de desempate, principalmente quando o assunto é o saldo de gols. Só para se ter uma ideia, primeiro o critério de desempate, vitória, e depois o saldo de gol. O 15 tem 5 positivo. Para você ter ideia, o Comercial, que é o 8º, tem -2. Nossa! Então, assim, dificilmente o 15 perde aí, vai ser o possível adversário da Macaca nas quartas de final. Então são esses, Velo, Oeste, Comercial, Juventus e Primavera. Um desses times vai aparecer no caminho da Ponte Preta nas quartas de final. Como a Ponte tem uma boa vantagem, faz o primeiro jogo fora e decide no Moisés Lucarelli. Então essa é a grande emoção reservada para o torcedor da Macaca. Em relação ao time, o técnico Hélio dos Anjos deve poupar os pendurados. Amaral está pendurado, o titular não deve entrar em campo. Eliel está pendurado, Jean Carlos está pendurado, Guipira está pendurado, Matheus Jesus está suspenso, está fora. Então ele vai ter que colocar o Cássio para jogar, porque não tem Matheus Jesus, não tem o Elvis. Cássio deve ser aí o responsável pela articulação das jogadas. Hoje tem treino, amanhã também a última atividade. A gente vai poder ter um pouco mais de noção a respeito do time da Ponte Preta que vai entrar em campo para enfrentar o Norusca
sábado, 3 horas da tarde. Carlão, frase que nunca ninguém disse: adversário não se escolhe, se vence. Bonito, né? Isso. Mas seria bom pegar um... Então, é aquela coisa né? assim, isso é muito bonito, né, na teoria. Né, na teoria é muito bonito. Mas o time que quer ser campeão tem que passar por frente. qualquer adversário. Realmente tem que passar, mas se puder evitar, melhor, né? Por exemplo, vamos numa Copa do Mundo. O Brasil, se quiser ser campeão do mundo, tem que passar por qualquer equipe. Mas se puder evitar a Alemanha, a Argentina e França, melhor. França, melhor. Croácia. Oh, meu Deus. Croácia, melhor. Então, uma coisa é o seguinte, Pio, todas essas equipes, elas são inferiores à Ponte. Só tem um time que tecnicamente bate com a Ponte e às vezes pode ser até melhor, que é o Novo Horizontino. Agora, jogo de mata-mata é uma outra competição. Jogo fica muito equilibrado, o mais fraco consegue fazer frente. Então, não tem muito que, sabe, essa coisa de escolher. Quem vier vai ser complicado. Destes que o Pio falou, que o Antônio Lupe, eu fiquei olhando pro Pio e fiquei admirado aqui com... Né, muita beleza. Mas desses que o Antônio falou, o que causa, assim, o que mais incomodou a Ponte, acho que foi o Juventus. Que ali ainda era um campeonato em que a Ponte buscava classificação, buscava uma primeira colocação, e o Juventus fez frente à Ponte. E outra joga na Javari e tal, um adversário forte. O Primavera complicou aqui, mas já era uma Ponte... já numa mais zona de conforto, né? Então o Juventus eu acho que é um adversário ferrenho. Carlos Eduardo, e aí, diante dessas possibilidades, qual a canção que lhe veio à cabeça? Olha só, queria falar para o ouvinte, para o internauta que está curtindo aqui a nossa transmissão, isso não é nada ensaiado, não é nada treinado. De repente o Antônio veio com o noticiário da Ponte Preta, tal, e ele disse algo que startou aqui. Não sei se foi legal ou não, mas ele fez assim na manchete dele. Quem será o adversário da Ponte? Quem será? Aí bateu. Veio. Gian Giovanni. Nossa! Em 1998, esta dupla Júlio não era nem nascido. Lançou este single, este sucesso. E o Pio deve saber. Vai. Quem será? Quem será? Quem será? Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar. Fui bem ou não? Cara, e veio instantâneo, cara. É um negócio maluco. Mas legal é ouvir a risada do Júlio de fundo, assim, não é, Lupe? Lá no fundinho. Ele tá quietinho, né? Mas eu imagino, se o Júlio riu, você imagina o ouvinte, cara. Mas veio porque você, na sua manchete, você disse quem será o adversário? Eles podem, assim como nós, é gatilho, você, Rafael Pio, sair do estúdio e falar, opa, caiu a live. Não, o ouvinte tem a possibilidade de mudar. E aí ele muda. Mas foi bem, não foi, Julião? Não, eu gostei. Eu acho que o Carlão, ele tá achando o tom dele. Isso é muito legal, mostra a evolução. Porque assim, o Carlão, ele gosta muito de música, sempre escutou desde criança. Cantar. Mas ele nunca fez uma aula de canto, né, Carlão? Ou já? Sim. Não, nunca fez. Então ele é bacana que ele tem todas essas críticas aí que vêm externamente, ele tem buscado evoluir. E eu acho que ele tá evoluindo. Isso é legal acompanhar. Então, mas olha, o que tá me preocupando é que está virando tipo um toque. Você sabe que a gente tem vários amigos toques, aqui que tem alguns toques. Você ouve alguma coisa e já vem a música. Por exemplo, no momento em que eu fechei com essa música, o Pio disse na hora de ir para o intervalo, tá ficando sério o negócio. Ele falou assim, não desligue o rádio. Aí veio uma música de Chitãozinho Chororó. Não desligue o rádio. Essa aí. Escute a minha voz. Tá vendo? Cara, tchau, gente. Eu vou pro médico agora. Um abraço coletivo. Tchau, até a frente. Repórter CBN.